de tudo isso, essa resenha que a gente tá falando, e principalmente aqui, o ponto-chave que o Pacho colocou em relação aqui ao treinamento e o quanto que os atletas que já são experientes, têm bagagem e respeitam. Gorila, por um bom tempo, você sempre foi o gurilismo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Você tinha a sua metodologia de treino, eu já tive também o prazer de treinar com você. Dentro do que você tinha como conhecimento e aprendizado de treino, para o treino do Pacho, o que mudou? Bom, o Pacho colocou técnicas que eu não estava utilizando. A carga de treino, por incrível que pareça, acabou aumentando um pouco. Você me conhece, Sim. eu sou de treinar bastante. Mas com o Pacho eu tô levando 2 treinos por dia, mas são 2. Antes eu fazia um treino de estímulo e um treino pesado, mais à noite. Agora com o Pacho eu tenho 2 treinos pesados. Você faz 2 treinos por dia? 2 treinos por dia, mano. Explica melhor. Simples, são as divisões normais, como por exemplo, dia de perna, como foi hoje, por exemplo. Primeiro treino faço quadríceps e no primeiro treino faço posterior e panturrilha e à noite faço quadríceps e glúteo. Que hora é o primeiro treino? Normalmente eu tenho a preferência em fazer de jejum, né? Então é umas 8 horas da manhã, por aí. Caramba. O meu eu faço mais cedo ainda. A mesma divisão também é comigo. É o que mais funciona com a gente. Porque eu percebi, assim como o Pacho já trabalhou com outros atletas dessa maneira, se você treinar, por exemplo, só um treino de costas, você não consegue dar ênfase ao grupamento por completo. Fazendo uma divisão, você atinge aquela área determinada específica a qual você tem necessidade, você tem um déficit. Perfeito. Por exemplo, o primeiro treino que eu faço é 6 horas da manhã. Eu vou para academia em jejum, pós-treino, nessa fase de faltando 7 semanas para o campeonato, a gente faz primeiro treino em jejum, após primeiro treino em jejum, cardio. Aí descansa, segundo treino. Acabou o segundo treino, mais um cardio. E Carlão, deixa eu te falar uma coisa também. Em relação à alimentação, eu fazia menos alimentações, menos refeições. Desculpa, Carlão. O Pacho adicionou mais uma refeição, mas os alimentos ele continuou basicamente os mesmos. Entendi. Praticamente. Não mudou muito do que eu como, assim. Sim. Isso foi bem interessante, porque acabou que encaixou mais fácil. Isso. Só agregou já o trabalho que Com você certeza, sempre a gente tem a aprender, Carlão. Isso foi uma coisa que eu levei bastante em consideração. Então o Gorila me passou alguns alimentos que ele se dá melhor. Então, quando ele falou, Pacho, eu não me dou muito bem com glúten, mas se você quiser que eu coma, eu falei, não, cara, não vou colocar um alimento que... a gente tem várias opções. Sim. Então, se dá muito bem com arroz, né, ele gosta de uma variedade de frutas na dieta, então eu utilizei as fontes de alimentos ali, o que ele mais se acerta. E a gente mantém isso em pré-contest, em off, vai mudando a quantidade de carbo para mais ou para menos. E eu acho que é assim que tem que ser. Mas o trampo tá muito sólido, né, Pacho? É legal. Como o Carlão tava falando, ele me viu numa avaliação que a gente fez na Adaptogen, ele falou, caralho, Gorila, você tá conseguindo crescer com a mesma condição. E isso é muito bom, né? Porque não é uma ilusão de, por exemplo, crescer inchado. É um bagulho muito mais sólido, denso. Detalhado, né? Também. Com certeza. Essa estratégia, Pacho, de 2 treinos, serve para todas as fases? Off, contest, finalização? Ou Normalmente eu utilizo mais em pré-contest. Tá. Mas o Gorila foi uma pessoa que se adaptou muito a ele. A gente usou no pré-contest, onde eu precisava de um volume de treino, de um gasto calórico ali para a gente colocar a condição naquela pouco tempo que a gente trabalhou lá para as competições. Sim. Ele deu uma resposta muito boa. No off eu até pensei em mudar, em voltar para uma divisão tradicional, até para ele ter uma quantidade calórica alta, ter o tempo de descanso, né? Só que ele me pediu para continuar, que foi algo que ele se adaptou muito bem. Entendi. O EDOC foi a mesma coisa. O EDOC no off eu tinha tirado. E ele falou, Pacho, eu tava me dando muito bem, cara. O que você acha de voltar? Eu falei, não, vamos voltar. Vamos ver. Porque às vezes aconteceu já de alguns atletas em off, você fazer essa divisão, que é um volume mais alto, e eles acabarem não conseguindo subir o peso. Né? Porque é um desgaste alto. Tipo, por exemplo, o Douglas Pedreira aconteceu isso. No off, ele falou, cara, não tá indo. Aí a gente colocou um treino no dia, o peso começou a subir, ele começou a crescer. O Carlão, no off eu deixei ele com um treino, agora no pré-contest, depois de um tempo que ele já estava com gasto calórico, ingestão calórica reduzida, ao invés de eu ficar colocando o cardio nele, eu aumentei o gasto calórico pelo volume de treino. Entendi. Ele responde muito bem. E a estratégia de... não sei se o Carlão tinha citado que seria só nos pontos que você teria que bater mais. Ou se, por exemplo, se você poderia fazer isso por mais dias. Como que é a estratégia de dieta, como você ajusta isso mediante a realidade dos atletas? Por exemplo, 2 treinos, então o pré-treino tem que ser um pouco mais
alto, a ingestão calórica, não? Como que é? Ó, vamos... Tanto o Carlão quanto o Gorila, a gente mantém igual. Em algumas fases do Carlão, nos dias de perna ali, que é o ponto fraco, quando já está numa fase que ele responde bem, eu faço algum tipo de refeed. Tipo, comer um hambúrguer na noite que antecede o treino de pernas. Perfeito. Para no dia seguinte ele poder fazer bons treinos. Aí naquele dia, durante o dia todo, ele faz uma ingestão calórica maior. Carbo limpo mesmo. Então, por exemplo, ele começa a semana por pernas, ele vai treinar pernas na segunda. Domingo, última refeição, hambúrguer. Segunda-feira ele come mais carbo o dia todo. Então dá um gás para ele por mais 2, 3 dias. O foco é na perna, mas no dia seguinte, ele mesmo baixando, ele vai treinar bem. Na quarta-feira ele vai treinar bem, lá por quinta começa a baixar o reservatório. Mas daí é a hora que a condição entra, Puxa, né? Que né? a pele é fina e responde muito bem. Outros atletas eu já fiz, por exemplo, com o Nescau, ele tinha só os 2 treinos de costas no dia. Então ele treinava uma divisão normal, no dia de costas eram 2 treinos. Daí naquele dia ele tinha uma ingestão calórica bem maior. Então vai mudar algumas coisas para um atleta e para outro, né? Ó, eu acho isso extremamente interessante, porque, pessoal, todo mundo que está aí acompanhando, e principalmente que acompanha a trajetória do Fabrício Pacholoc, o que a gente pode identificar? Que cada atleta tem a sua peculiaridade, principalmente sua especificidade. Então, às vezes, o Gorila faz isso, o Carlão faz isso, vou fazer também. Não, não é bem assim. Ele deu o exemplo do Douglas Pedreiro, que tentou, não se adaptou. Então, isso é interessante a gente ver como que as técnicas, as estratégias são feitas com os atletas e principalmente, né? Toda a magia do Fabrício Pacholoc